quero saber de você, da sua experiência de você ter entrevistado a Judge Murray. E eu queria saber como é que você descolou uma entrevista dessa, que eu fiquei com inveja de você. Foi um privilégio mesmo, viu, Jeff? Olá, Thaís. Em primeiro lugar, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda ao podcast Tenistas em Ação. Tudo bem com você? Tudo bem, Jeff. Super obrigada pelo convite. Aí me senti super honrada pela oportunidade. A honra é toda nossa. Ô, Thaís, conta pra gente. Você é do interior de São Paulo, né? Eu tô aqui na capital e eu vi que você é de Botucatu. É isso aí? Botucatu, interior de São Paulo. Legal, eu não conheço a cidade, mas eu passo muito por aí, porque eu tô aqui em São Paulo, mas na verdade eu sou um paranaense perdido aqui, então eu tô sempre na Castelo Branco, né, indo e voltando, e eu vejo pelas placas aí, perto de Bofete, né? Também, isso. Bauru, né? Bauru é mais conhecida que é maior que Botucatu, né? Ah, é perto de Bauru também? Sim. A gente tá a 1 hora de distância, 80 quilômetros mais ou menos. Ah, legal. E me conta, aí como é que é a comunidade tenística aí? Tem muita gente jogando? Muita gente praticando? Temos tenistas, a gente tem alguns clubes, né, que tem quadras de tênis, algumas quadras particulares também, né, tem a gente aqui, que o meu pai construiu, né, 2 quadras quando ele se aposentou, então a gente tem um espaço particular, mas que funciona com aulas de tênis, educação, né, e aí temos os tenistas da cidade que na sua maioria disputam alguns torneios regionais. Na nossa região tem tido muitos torneios ultimamente, tem sido muito bacana mesmo. Várias cidades menores até que Botucatu, do porte de Botucatu, tem feito alguns torneios e muitos tenistas amadores, desde os bem iniciantes que estão começando, têm disputado torneios por aqui. Que legal! E você percebe, você que está aí bastante tempo, você percebe que é o pessoal mais da velha guarda, mais adultos, ou a molecada também está vindo para o tênis? Olha, eu acredito que especificamente em Botucatu eu vejo mais praticantes, mais pessoas mais velhas, né? Em alguns outros lugares a gente vê um trabalho de base bem legal, queria até salientar. Na Barra Bonita, o Euler tem feito um trabalho bem legal. Ele está com uma equipe de crianças que tem ido direto para torneio e participar de muitos torneios e assim, tendo resultados bons, né? Mas assim, no geral, aqui na minha cidade eu vejo mais adultos jogando, as pessoas que já jogavam, iniciantes, né? E em alguns lugares, eu acredito que Bauru também tenha esse trabalho de base, em escolinhas, por ser cidade maior também. Ô Thaís, me fala uma coisa, eu estava lendo aqui no Wikipedia e eu vi que a cidade ela é conhecida por ser de uma região mística. É verdade isso aí? Tem muitos contos, muitas lendas aí perto, aí pela região? Um pouquinho. Tem uma região aqui que é chamada... Bom, a Botucatu fica na Cuesta, né? Então é uma cidade alta. Até o pessoal se surpreende quando se fala que aqui, nossa, aqui tá um frio lascado para jogar tênis, a gente está congelando aqui, o maior vento, né? E Botucatu é a cidade dos bons ares, né? E o pessoal se surpreende, mas como assim, interior de São Paulo? Eu conheço a região lá do interior que é quente, mas aqui é frio, né? E tem essa questão mística, tem as Três Pedras, que é um lugar, assim, que se fala um pouco sobre isso. Mas eu não sou muito ligada nisso, não. E aqui, a cidade, ela se intitula como a cidade da criação de sacis. Então, eu tava vendo isso aí. E é interessante, porque o Saci me remete aos episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Também. Eu crio um aqui na quadra ali no fundo, mas eu deixo ele solto. Eu não gosto de que ele fique fechado, não, então ele fica solto por ali. Ah, é?
Então, quem vem jogar tênis aqui, de vez em quando pode ver que o Saci está ali atrás. Caramba! Ô Thaís, você, na academia, onde você pratica, que você ensina, você foca mais no tênis mais diversão, o tênis social, ou você é mais para o alto rendimento, ou as duas coisas caminham paralelo? Uhum. Então, Jeff, seguinte, se eu disser que eu só foco no tênis social, no tênis lazer, só no hobby, eu vou estar mentindo, né? Eu não, assim, a gente tem muitos alunos que procuram iniciar no tênis, né? Buscando um esporte, buscando uma atividade física, sair do sedentarismo. Às vezes as pessoas não buscam sem nem saber que mundo maravilhoso que elas estão entrando, né? No longo prazo, elas vão percebendo o tanto de benefícios que elas vão agregando à vida delas e das pessoas que estão em volta, porque ela pode influenciar filhos a aprender, esposa, marido, né? E um ambiente saudável, né? Mas aqui na quadra eu já tive bastante alunos que focavam-se em competição, né? Por exemplo, eu tenho uma aluna que hoje ela está aqui, mas ela está fazendo faculdade nos Estados Unidos, ela conseguiu bolsa, então o tempo que ela estava aqui, ela estava competindo, né? Jogando federação. Então, assim, não era um tênis apenas por esporte e por lazer, ela participava de competições, do ranking, né? Depois ela acabou saindo, até por conselho meu, foi buscar a escola do Kirmaí, porque lá ela teria acesso a um treinamento com outros juvenis, né? Porque eu acho que é importante você ter uma equipe, você ter... É muito difícil estar sozinho, né? Então, na época ela estava com uns 14 para 15 anos, com 15 anos ela acabou indo para fora e foi muito legal, porque daí ela conseguiu a bolsa nos Estados Unidos, chegou a ser segunda de 18 do Brasil. Então, assim, se eu falar que eu não trabalho com competitivo, é mentira, né? E também eu tive a equipe, muitos anos, a equipe de medicina daqui de Botucatu, que eles basicamente treinam para competir, né? Claro, eles têm uma cultura de dar valor para o esporte, mas um super valor mesmo em todos os esportes, tanto que eles respeitam os treinadores como se fossem um veterano máximo. Eles tratam a gente sempre chamando de professor e tratam a gente com respeito, assim, de se admirar. E eles, basicamente, eles têm uma competição no ano importante, que é a Intermed, né? Eles têm até uma fase classificatória que é chamada a pré-intermédia. Então, alguns se classificam para a intermédia, então eu acredito que são oito faculdades que conseguem, né, com a média de todos os esportes, subir para a intermédia. Então, eu tive por muitos anos essa equipe junto comigo, a nossa equipe, a última equipe que teve treino aqui masculina, chegou aí 3 vezes para a final, eles foram bicampeões da intermédia. E eu acho que é um resultado fantástico, né, para a gente que mora no interior e, né, assim, sendo que enfrentou faculdades ali da capital, de medicina, enfim, é super difícil, né? E, então tem esse lado, tem um lado os tenistas que realmente buscam por hobby, por lazer, às vezes eles realmente não praticam muito com a intenção de viajar para torneio, participar do circuito, de uma série de torneios, mas às vezes acaba acontecendo, né? Porque é inevitável você sentir aquele gostinho e querer participar. Então, quando você faz a aula, não é só por hobby, porque assim, a competição ela não é oposta, né, do lazer. Eu mesma, eu vou para a competição, para mim é um baita lazer, mas é competição, né? Então, assim, acho que as duas coisas podem caminhar juntas também. E eu acho que o tenista que pratica por lazer, ele muitas vezes ele pode usar a competição até como um estímulo e uma verificação do que ele precisa para melhorar.
né? Porque eu acho que isso é super importante, não importa assim o objetivo que você tenha. A competição no tênis te deixa sempre mais preparado, você aprende muita coisa com isso, né? Você desenvolve vários aspectos da estratégia, o emocional, que é super, né? Na hora da competição, só quem vivencia sabe, né? Então eu tenho muitos tenistas que jogam por hobby, mas eu não consigo. Todo mundo tá com o pezinho na competição também, porque quer melhorar, quer ganhar. Mais ou menos. Não quer perder nem no para o ímpar, né? Ixi, eu tenho aluno aqui que quer ganhar do sogro de todo jeito. E cada dia que ele vai jogar com o sogro é uns ganhinhos a mais que ele pega, entendeu? Então, é assim, né? Nem que não seja em torneios fora, a ideia competitiva tem muito a ver com a ideia de melhora, que eu acho que é fundamental, que é a questão da autossuperação, que eu acho que é muito mais importante do que você ir ganhar um troféu, é o tanto que você está melhorando no dia a dia, a cada treino que você vai, né? Legal. Ó, tem uma pergunta aqui do Flávio Berto. Flávio é lá do nosso... A gente tem um grupo de tenistas aqui em São Paulo, e ele está te perguntando por que os torneios da Federação Paulista no interior ficam só na categoria infanto-juvenil. Você sabe? Em relação aos amadores, eu te digo que realmente, como eu falei para o Jeff, né, para quem já estava escutando aí, na minha região tem tido torneios de todas as categorias, de iniciante, categoria B, C, A, feminino, tem tido torneios de duplas, então assim, na minha região tem algumas cidades que têm feito torneio frequentemente, Bauru, Lençóis, Jaú, Barra Bonita, entendeu? Algumas cidades são bem perto, que Conchas, já faz muito tempo que Conchas vem fazendo torneio. Então, assim, por aqui a gente tem os torneios não federados. Agora, se a federação não... Aliás, eu acredito que essa é uma escolha do clube que está sediando o torneio, né? A opção dele fazer um torneio ou infanto-juvenil, ou para o pessoal um pouco mais velho, ou classes, né? Eu acho que é uma opção do clube que está sediando, né? Eu não sei se tem alguma... Não imagino que tenha nenhuma proibição em relação a isso, é uma questão de escolha. Agora, o que eu vejo é que as pessoas que estavam jogando federação, que são meus amigos, comentando, a questão que às vezes, como aumentou muito o número de torneios em locais diferentes, então acaba tendo poucas inscrições e você vai lá para uma chave que tem, por exemplo, que só tenha 3 pessoas ou 4 pessoas. Se é uma chave eliminatória com 4 pessoas, você vai fazer um jogo e mais a final, né? Então, não sei, às vezes a pessoa não quer passar um final de semana todo só para fazer 2 jogos, né? Se você puder fazer 4 jogos, ia ser excelente, né? Para a sua experiência, ou ter a chance de fazer pelo menos uns 3, 4 jogos até chegar na final, talvez seja mais motivador para você ir participar de um torneio. Agora, de repente, você vai num torneio que você só vai fazer um jogo, né? Até os novos formatos de torneios que incentivam não esse formato tradicional da eliminatória simples, eles são bem interessantes, né? Fazer uma eliminatória dupla, repescagem, né? Eu participo de alguns torneios que fazem isso. Então, assim, você pode perder às vezes até 2 vezes. Agora, na terceira vez, se você perder, você é eliminado. A contagem muitas vezes é menor, porque, lógico, a gente tem um tempo de quadra que precisa usar. E eu acho que isso incentiva muito os tenistas a participarem, porque, pô, você não vai lá, você não vai perder na primeira e ir para casa. Isso tem toda uma despesa que você vai para o torneio, né? Você vai gastar com hotel, gasolina, o tempo que você vai estar abrindo mão, de repente, da sua família para ir lá, né? Então, assim, eu acho que o formato dos torneios tem que atrair as pessoas para elas irem. Mas a questão do não ter, eu realmente não sei dizer. Tá. Ô, Thaís, tem uma fã sua aqui, ó. Não sei se você vai lembrar dela. É uma resenha. Legal, Thelma!
Ela me contou isso, eu mandei um e-mail para a Thelma e, inclusive, eu mandei um WhatsApp para a Thelma, viu, Thelma? Você está assistindo aí agora? E eu acho que você não viu, não sei se você não reconheceu ali ou não abriu o e-mail, mas eu respondi para você, que a Thelma me explicou que ela chegou a jogar um torneio, né, que acho que tinha algum nível de dificuldade ali, que ela lembrou de alguma aulinha lá dos meus vídeos e que ganhou esse torneio. Olha lá, partida difícil, que legal, fico super feliz. Consultora dela. Ô, Thaís, e o Tácito está te perguntando aqui se tem muitas opções para a prática do tênis na sua cidade, se tem quadras públicas. Sim, tem uma quadra pública, sim, que eu acho muito legal, né, para uma cidade pequena do interior, visto que às vezes até nas cidades grandes são poucas opções, né? E a gente tem aqui, se a gente contar, a gente tem um clube que tem 2 quadras, outro clube que sofreu muito, minha cidade sofreu muito com a última enchente. Ah, é? Ah, tem enchente aí? Teve a última enchente, que teve vários lugares do Brasil que foram prejudicados, que teve muitas mortes. Aqui em Botucatu, um dos clubes da cidade ficou completamente interditado, porque ele está numa região em que tem muita enchente, então assim, perdeu-se 2 quadras. Então, eu já não sei que previsão eles têm de voltar, né? As quadras de tênis, que vai precisar toda de uma reforma. E aí a gente tem um clube que tem 2 quadras rápidas, a gente tem mais um clube que tem 3 quadras de saibro, mais uma quadra que eles adaptaram, uma quadra poliesportiva para ter aula também, para funcionar tênis. Aí a gente tem um clube que infelizmente está um pouquinho desativado, porque era para ele ter 4 quadras ativas. É um clube até que eu fui treinar quando eu era muito pequena, logo que eu comecei a jogar tênis, com 12 anos de idade, porque a gente se empolgou muito, aí meu pai quis ficar sócio desse clube, eram apenas 100 sócios e uma turma que gostava muito de tênis. E tem as nossas quadras, que são 2 quadras, e tem as quadras particulares distribuídas aí pela cidade, algumas quadras. É uma cidade pequena. Não chega a 200 mil habitantes, né? Tem 150 mil por aí? Menos até, algo em torno de 140 mil. Acho que o último censo, algo em torno de 140 mil. E o que é o forte aí? É o comércio? Tem indústrias aí? A gente tem um hospital, a gente tem serviço público, né? A gente tem um hospital aqui que é a Unesp, né? A gente tem muitos cursos na área de biológicas, tem faculdade de medicina, de veterinária, então o hospital público movimenta muito a cidade. Legal. Agora eu quero fazer um momento Marília Gabriela com você, um bate-bola, pode ser? Pode ser. Tem que ser rápido? Não pode Rapidinho. ser rapidinho? Rapidinho, pai bola. Tipo quadradinho. Ai. Destra ou canhota? Destra. Você pensou que você joga com as duas? Você viu que o pensamento é um pouquinho lento, não vai poder ser tão rápido assim. Esquerda com uma das mãos ou com as duas? Uma mão. Comecei com 2 mãos, mas um treinador mudou para uma mão. Nossa, que interessante, porque o que eu tenho visto, que parece que a esquerda com uma mão parece que está entrando em extinção, né? E você fez o caminho inverso, é isso? Ah, mas na época que eu aprendi, ela não estava entrando em extinção. E daqui a pouco eu quero fazer uma pergunta, uma curiosidade em cima disso aí, tá? Piso rápido ou saibro? Qual que é a sua preferência? Ixi, eu gosto de todos. É? Não tem nenhum que você goste um pouquinho mais do que o outro? Olha, pode até ser que eu jogue melhor no saibro, de repente, mas eu gosto da quadra rápida também.
Porque a gente é acostumado no Brasil a disputar muito no ensaio, né? Jogar muito no cyber. Mas eu adoro a rápida. Qual o seu jogador preferido? Se quiser falar mais de um. Então, isso que é duro. Falar um só. Eu tenho profunda admiração por praticamente todos os tenistas, porque eu acho que é uma carreira muito árdua, difícil de se escolher, de se trilhar. Tenho profunda admiração pelos jogadores brasileiros que estão nesse caminho, que escolheram esse caminho, né? Porque eu considero uma profissão muito difícil. É maravilhoso, é lindo de se ver, quando o jogador tem muitos fãs, né? Quando levanta uma torcida, mas a parte árdua ninguém vê, né? A parte árdua ninguém consegue enxergar o quanto é difícil o dia a dia desses tenistas. Mas assim, basicamente no alto nível eu adoro o Federer, mas eu não posso deixar de falar de Nadal, Djokovic e outros tantos que merecem todo o nosso respeito, inclusive os tenistas brasileiros, né? Ô, Thaís, ouvindo você falar isso aí, eu concordo plenamente. Quando eu conheço alguém que fala assim, eu tenho 1 ponto na ATP, eu já dou os parabéns para esse cara, porque é um esporte realmente extremamente difícil, né? Exatamente. Eu tenho alguns amigos que tentaram o caminho, eu tenho amigas que jogaram, né? E é muito difícil mesmo. Então, acho que todos merecem um respeito. E no feminino, você tem alguma preferência? Eu gosto do estilo da Bart. Ah, eu gosto desse estilo. Eu gosto do estilo mais... um estilo com mais variação, né? Eu admiro muito os tenistas que são aqueles batalhadores, resistentes, né? Mas eu não gosto muito do estilo muito robótico, né? Eu gosto de criatividade. Então, a Bart é uma tenista que tem variação de jogo e me encanta esse tipo de estilo de jogo. o estilo robótico, por exemplo, o francês, o Gilles Simon, ele seria um estilo mais robotizado? Olha, é difícil eu não gosto de ficar falando assim, mas eu acho que existe um tipo de treinamento que acaba levando o jogador a ser muito, muito resistente e assim, quebra um pouco da criatividade dele e variação em usar diversas jogadas diferentes, em fazer leituras diferentes. Então, eu prefiro dizer o que seria um estilo diferente do robótico. O Monfils, por exemplo, ele é super criativo, ele cria, né? Você vê jogadas inusitadas, você dá risada, você se diverte com as jogadas dele, né? Tem humor, as jogadas têm humor, né? E existem alguns estilos que são mais assim, do começo ao final, não tem muita variação, e eu acho um pouquinho monótono, e eu acho que isso muitas vezes não é nem culpa do jogador, por falta de incentivo desde lá da base em você colocar sua personalidade. Às vezes talvez a personalidade deles sejam essa, né? Do trabalhar duro, de ser resistente, de manter uma bola igual, de repente do começo ao final do jogo. Mas eu gosto dos estilos mais criativos. Legal. Thaís, agora eu quero mudar um pouquinho de assunto e eu quero falar sobre produção de conteúdo. E eu tenho uma curiosidade aqui. O que te motivou a você começar a produzir conteúdo na internet? Você tem o teu canal lá no YouTube que eu acompanho, que é o Eu Amo Jogar Tênis, né? E eu queria saber o que foi que te motivou. Foram seus alunos que te pediram? Foi uma coisa que partiu de você mesmo? E eu quero saber se você já, ou alguém te falou, ou você percebeu que alguém já te julgou no sentido de que, pô, Thaís, você é doida, você fica falando de coisas na internet, você fica dando aulas, dando dicas de graça, e o pessoal vai deixar de fazer as tuas aulas e vão começar só te assistir no YouTube. Então eu queria saber 2 perguntinhas. O que te motivou a fazer isso? E se você já percebeu algum comentário nesse sentido?
Na verdade, assim, a gente teve uma onda de internet, né, que recentemente ficou mais acessível para todo mundo, né? Criaram as mídias sociais lá, primeiro o Orkut, tem gente que nem sabe o que é o Orkut, depois veio o Facebook, até eu demorei para sair do Orkut e entrar no Facebook. Não vou dizer que eu sou uma pessoa mega antenada com tecnologia, porque eu não sou. Eu gostava de ficar na quadra jogando tênis, é isso que eu gostava de fazer. Não ficar sentada na frente do computador. Só que assim, como todo mundo começou a entrar, criar perfis, então a gente foi vendo que todo mundo, eu sou professora de tênis, eu vou lá e eu compartilho com os meus alunos isso aqui que eu vi de tênis. Aí eu sempre fazia isso, mandava para os meus alunos coisas interessantes, exercícios interessantes que eu via de tênis que eu achava que acrescentava muito. Aí foi até engraçado, um dia o Rodrigo falou assim para mim, viu, que hora você vai mandar o seu conteúdo, né? Você tá mandando de um monte de gente aí para os seus alunos, por que você não manda o seu, né? E o Rodrigo trabalha na área de tecnologia. E aí... ao mesmo tempo, paralelamente a isso, na verdade, eu já tinha um registro do Eu Amo Jogar Tênis. E eu fiz isso há mais de 10 anos atrás. Que legal. Eu fiz isso, não sei se em torno de 12 anos, eu devo ter essa data do meu registro, né, do Eu Amo Jogar Tênis, que eu falei, nossa, eu queria esse domínio para mim, e eu queria muito fazer alguma coisa nesse sentido, né? Só que assim, uma coisa distante, imagina, eu não sei nada de tecnologia, né? E aí com o incentivo do Rodrigo, que assim, para ele é mais fácil montar uma página, fazer alguma coisa assim, aí ele falou, então vamos colocar para ativar esse seu blog. Aí eu ativei o blog, lá comecei a escrever os textos e tal. E aí eu comecei a produção dos vídeos, aí Facebook, aí agora Instagram também, que são muitas mídias e as pessoas, cada uma gosta, parece que um pouquinho mais de uma, um pouquinho mais de outra, né? Acompanha mais uma, por exemplo, tem gente que nem tem Facebook e acompanha Instagram, né? Gosta do Instagram, do estilo do Instagram. Então, para você conseguir que as pessoas vejam, né, e tenham acesso a esses conteúdos, para quem servir, para quem for legal, é legal estar presente em mídias diferentes. Agora, na segunda pergunta, se alguém já me perguntou alguma coisa assim, na verdade o que eu tenho visto é assim, eu tenho recebido muitos comentários das pessoas que assistem os vídeos e assim, sempre tem, perguntando alguma coisa relacionada ou ao vídeo que ela assistiu, ou ao texto que eu escrevi, ou alguma outra curiosidade, né? Então eu tenho feito um canal de comunicação com algumas pessoas através do e-mail, através dos próprios comentários, né? Então, de repente, vai lá no vídeo do backhand de uma mão, alguém pergunta alguma coisa lá, mas você acha que a empunhadura tal é melhor que a outra? Ou você acha como que eu devo aprender a mudar a minha esquerda de uma mão para duas mãos? Essas perguntas, né? Porque tenista que joga, ele tendo professor ou não, ele também às vezes quer uma segunda opinião, igual quando a gente, sei lá, vai no médico e de repente você tem um diagnóstico e você tem o direito de você consultar um outro médico para ter um outro diagnóstico, né? E aí fica a escolha do paciente seguir de acordo com o médico que ela escolheu. Então eu acho que é muito agregador e eu sou muito desapegada, na verdade. Então, por exemplo, em relação aos meus próprios alunos, eu acho muito legal se eles podem ter acesso a um outro professor que trabalha de uma maneira diferente da minha, e que traz novas abordagens para ele, novas correções, palpites diferentes, porque é para a construção da melhora do nível do aluno, né? Eu acho que eu não posso ter ciúme nesse sentido, da pessoa ter acesso a conhecimento de outras pessoas, e eu imagino que o contrário também deva acontecer, né? Eu sei que às vezes acontecem opiniões muito divergentes, e aí realmente é complicado, mas a ideia não é essa, a ideia é que mesmo
um aluno que faça aula em outros lugares, ela possa assistir um vídeo que possa informar e acrescentar para ela. Eu te perguntei isso porque eu produzo conteúdo também, né? E muita gente não entende e já me questionaram. Poxa, você perde um tempão fazendo essas coisas aí e você não ganha nada com isso. Só que assim, na verdade, além de você estar beneficiando a tua comunidade, o teu entorno ali, aquilo também, no final das contas, acaba sendo uma vitrine para você, né? Então, de repente chega um aluno diferente, alguém que não te conhecia, não sabia que você dava aula, fica sabendo através do canal, e é um espaço para você também, um complemento, né? Então acaba sendo bom para os outros e para quem está produzindo também, né? Claro, a gente sempre tem que estar se atualizando, né? Na verdade, o mundo se tornou muito diferente, né? Sim. Nesse momento, na verdade, está muito evidenciada a questão da internet, porque tem sido a forma que a gente está conseguindo se comunicar com as pessoas, né? E assim, a gente tem que levar tudo pelo lado bom, né? Porque a gente está passando por uma situação tão difícil, mas ao mesmo tempo tem surgido muita coisa boa de produção, de encontros, de lives, de pessoas que têm muito conhecimento, aí está compartilhando isso através dos seus canais, né? Eu estou num grupo, hoje eu estou num grupo de WhatsApp de professoras brasileiras, né? Foi criado pela Bruna Semani e foi juntando, uma convida a outra, virou quase que uma festa o negócio lá, porque daí uma conhecia a outra, oi, fulana, faz tempo que eu não te vejo, como é que você tá? E no sentido de compartilhar experiências, eu acho que tem que agregar, né? Então, nesse mundo de hoje, a gente pode fazer uma live, né? Com um simples celular aqui que a gente está, poder trocar ideia, poder outras pessoas estar assistindo a gente, fazer perguntas, né? Extrair o que é de bom. Eu acho que a gente tem que se adaptar, porque senão, de repente, a gente fica muito na nossa mesmice, só na nossa quadra, trabalhando duro todo dia, no sol, na chuva, no vento, sujando a canela lá de pó, né? E ralando, tendinite para todo lado. E, de repente, a gente pode compartilhar mais com outros treinadores ou com outros alunos, ampliar o nosso mundo aí, né? Exatamente. Ó, tá chegando perguntas aqui da galera. Deixa eu fazer aqui, senão o pessoal vai ficar bravo comigo. O Tácito, ele tá te perguntando o que você acha do beach tênis. O beach tênis? Eu joguei já beach tênis um pouquinho, assim, com uma amiga que tá jogando profissional. E eu acho uma delícia aquilo. Eu adorei aquilo. Achei muito bom. E eu gosto de volear, né? Então, pra mim, legal. Eu me senti em casa. Mas eu não largaria o tênis pelo beach tênis, de jeito nenhum, porque eu acho que o tênis, e eu ouvi isso do Daniel Rosenbaum, e ele falou de um jeito bem elegante, assim, sobre a questão da diferença do tênis e alguns outros esportes que são de raquete. Eu não vou saber dizer com as palavras dele, mas ele falou que o tênis é a base, né, de onde se originou todos os outros esportes de raquete. E eu acho que o tênis tem um nível de complexidade, de dificuldade que a gente tem que superando ao longo do tempo, ao longo dos anos. É um esporte muito de longo prazo, de muita dedicação e que é encantador. Então, assim, eu não trocaria. Eu acho o tênis muito desafiador, eu acho que ele agrega muito em muitos sentidos diferentes. Como eu gosto muito da área da psicologia, até das estratégias de jogo, que eu vi que foi uma coisa que faltou muito na base, na época que eu aprendi tênis, né, do método mais tecnicista, em que alguns lugares ainda permanece, né, então falta uma abrangência para o tenista se desenvolver de forma completa. Então, não estou dizendo que o beach tênis não tenha um grau de complexidade em diversas esferas de estratégia, de mental, com certeza tem, porque é super difícil no nível competitivo também.
Mas eu acredito que o tênis, até pelo fato de a característica do tênis é um pouco mais para o individual, o beach tênis o mais normal já é a dupla, que alivia muita pressão, fica mais fácil jogar no sentido de, né, de ansiedade, pressão. E eu acho que a parte técnica do tênis também é bem complexa, né? É uma precisão muito grande, a bola é muito rápida, a raquete de tênis, a bola de tênis é super rápida. No beach tênis se joga com uma bola laranja, que é uma bola mais lenta, né? Se joga mais com movimentos mais simples, curtos, né? O de voleio, talvez mais complexo ali o smash, né? O saque. Mas o tênis eu acho que em nível de complexidade ele é maior, então eu gosto mais do tênis, se eu tiver que escolher. E agora ele está te fazendo uma pergunta aqui um pouco mais séria. Se existe preconceito para a mulher ensinar tênis? Olha, se existe preconceito, eu imagino que sim, né? Porque a área de esporte ela é predominantemente masculina, tanto pelo número de praticantes, geralmente os homens mais que praticam, ou que são técnicos, né? Mas eu acho que também há toda uma luta por trás disso, né? No meu caso específico, né, eu sempre tive muitos alunos homens, muitos, assim. Tem gente que acha que por eu ser mulher, eu possa ter muita aluna mulher. E eu conheço professoras que já me falaram isso, que elas tinham muitas alunas mulheres. E acabam indo para esse ramo mais específico, de repente, não que só dá aula para mulher, mas acaba trabalhando mais com esse público naturalmente. Eu não selecionei trabalhar mais com homens ou mulheres, mas em geral eu sempre tive mais alunos homens. E eu acho fantástico. Eu fiz um post bem simples assim no blog, comentando sobre isso, e eu fiz um breve agradecimento à confiança dos meus alunos homens, né, em colocar em minhas mãos a responsabilidade de um treinamento, por exemplo, como eu falei, Jeff, que a equipe de medicina, a feminina e a masculina treinava comigo. Então, de repente, eles poderiam me contratar só para eu treinar a feminina e um outro treinador para treinar a equipe masculina. E não, eu fui responsável pela masculina, inclusive com o nível dos alunos mais alto que o meu de jogo. Então, assim, se me colocar na quadra para jogar com a equipe, eu não vou ganhar dos meninos. Então, assim, já foram duas barreiras de preconceito que eles superaram, que o professor precisa ter um nível maior que o aluno, precisa jogar melhor que o aluno, e a questão do respeito que eles tiveram comigo no fato de eu ser mulher treinadora, e era a mesma coisa que se fosse um homem. E o Murray, né? O Murray levanta muito essa bandeira, junto com a Judy Murray, porque ele teve, né, a treinadora Mauresmo, né, no nível profissional, que eu imagino que o preconceito deva ser muito maior, né? Mais alto nível, eu acho que acaba sendo arraigado isso, às vezes até inconsciente, não culpo, né? Porque muitos preconceitos que a gente tem, às vezes a gente reproduz sem querer, porque a gente ouviu assim na infância, ouviu assim dos amigos e reproduz, e às vezes a gente nem para pensar sobre comentários que a gente faz preconceituosos, né? Só que eu acho que as pessoas têm que parar um pouquinho, refletir sobre essas questões e debater, né? E conversar abertamente sobre essas questões, né? O número se não me engano, recentemente, o Murray fez alguma declaração sobre o número de treinadoras mulheres nas Olimpíadas. Né? Eu acredito, eu não vou saber dizer exatamente, mas eu acho que é uma coisa bem recente. E, como eu falei, eu acho que ele levanta muito essa bandeira
e dizendo sobre a igualdade, né, dos homens e as mulheres. E uma vez ele até rebateu numa entrevista, eu não sei se você lembra disso, numa entrevista um jornalista falou para ele, porque os Estados Unidos não tem um número 1 do mundo e tal. Daí ele falou assim, homem, né? Homem. Mulher, ele tem, como não tem um do mundo? Tem um do mundo, mulher. Claro. Um do mundo, né? Não é uma grande coisa. Poxa vida. Ô, Thaís, agora tem uma aqui do Moisés Mazola, aqui de um amigão meu. Ele tá falando do filho dele, que ele mora em apartamento e trabalha até tarde. Como incentivar esportes para a nova geração? É um grande desafio, diz ele aqui. Mas é complicado. Mas eu acho que é muito função dos pais, eu acho que é uma responsabilidade muito grande dos pais incentivar para que os filhos pratiquem esportes. Eu acho muito legal que os tenistas, né, geralmente quem gosta de tênis quer que o filho faça aula de tênis de todo jeito, ou quer que o filho seja tenista, né? Assim, tem o lado mais exagerado, que tem que tomar cuidado, né, com coisa muito precoce. É um assunto bem delicado, mas em relação a incentivar, por exemplo, na minha casa, o meu pai, ele foi jogador do Linense, né, de futebol, então eu acho que ele queria ter um filho homem para jogar futebol, mas aí ele teve uma filha menina, 2, e aí a filha foi pro tênis, né, então ele incentivou bastante, a gente sempre foi muito pro clube. Meu pai era sócio de todos os clubes da cidade, né? Então, assim, a gente não tinha muito para onde correr e eu criei muito gosto, né? Acabei indo fazer faculdade de educação física porque não é só especificamente o tênis que me encanta, eu adoro todas as áreas da educação física, não só dos esportes, mas outras áreas também, a educação física como educação, eu acho fundamental a educação através das atividades físicas, através dos esportes nas escolas, para as crianças pequenas. Isso deveria partir também das escolas, né? Mas eu acho que o incentivo dos pais, por menos tempo que você tenha, né, joga uma bola para o moleque lá, faz o moleque correr, pular. Se você tem meia hora, eu sei que são tempos assim, que as pessoas trabalham muito, até hoje em dia, como a gente está nessa quarentena, está tendo muita reflexão em relação a como nós estamos vivendo, né? Então, quanto tempo você passa com o seu filho, quanto que você está incentivando o seu filho a fazer essas atividades que vão servir não só para agora, mas para a formação dele, para o desenvolvimento motor, para o desenvolvimento físico, até intelectual. As atividades físicas são muito importantes, têm um papel muito importante no desenvolvimento da inteligência também, né? Assim, tem muitos estudos falando sobre isso. Então, assim, eu acho que o mais importante é o pai arranjar uma meia hora, um tempo que for, para plantar a sementinha, que é gostoso, incentivar a brincar, né? Tirar a criança só do computador, do celular, né? Porque senão, assim, é gostoso, é legal pra caramba você ficar jogando um joguinho no celular ou videogame, sei lá, mas mostra o lado também, né, que é uma delícia jogar bola, pular, cair no chão, virar de ponta cabeça, cambalhota, né, a gente tem um corpo que não foi feito para ficar parado, a gente tem um corpo que tem articulações, precisa ter movimento, então a gente não pode deixar que as crianças entrem nessa do sedentarismo, então eu acho que tem que incentivar. Eu conversei com a Sabrina Justo, que ela também foi jogadora, hoje é treinadora, e ela fala muito disso aí, que criança, você tem que estar sempre estimulando a criança a brincar, né? Pular corda, correr, dar cambalhota, subir em árvore, brincar de bola. Aí depois dos 10 anos, aí você manda pro específico, né? Ainda ela fala, se ele vai ser um bom tenista, um campeão, ninguém sabe. Mas que a criança vai ter facilidade com qualquer esporte que ela vai fazer, ela vai ter facilidade, né? E ela já vai ter o estímulo, né? Isso mesmo, toda a formação motora, né? Porque
no começo, né, na infância, até os 10 anos de idade, isso aí precisa muito ser vivenciado, né, porque as conexões nervosas, assim, existem janelas que vão se fechando em relação à aprendizagem de línguas, por exemplo, de música, né? Então, e aos esportes também. Então, quando ela é criança, é tudo aberto. Então, ela vai ter facilidade para aprender tudo, vai aprender tudo de forma mais natural. Porque não é que posteriormente ela não possa aprender, que depois dos 10, depois dos 15, o adulto não vai aprender. Mas é diferente se ela for estimulada, né? Então, tem crianças que são estimuladas em escola bilíngue, trilíngue, e elas saem falando fluentemente, com sotaque nenhum, naturalidade, o pensamento delas troca de uma língua para outra automaticamente, né? Então, incentivar todo tipo de aprendizagem aí nas crianças. E até uma te pergunta aqui, o que é mais importante, alongar antes ou depois do treino? E se o aquecimento ainda é a melhor solução para não se lesionar? E manda um beijo para você. Legal, Thelma. Beijo para você também. Olha, eu até recentemente, como está todo mundo muito em casa, eu tenho feito umas aulinhas para o pessoal não ficar parado, os meus alunos, ou o pessoal que me segue nos canais, né? Então, eu fiz alguns exercícios de alongamento, de mobilidade, de força, de coordenação de pernas, enfim, alguns exercícios para as pessoas saírem do sedentarismo, né, e se movimentarem, porque uma hora tudo isso vai passar. E tenista, a primeira coisa que vai fazer é pegar a raquetinha, botar na fila lá do clube para jogar. Meu Deus, quero só ver na hora que chegar esse dia. Vai congestionar as quadras, né? Vai, mas é bom. Assim, a gente tá dando valor a muita coisa, né? Porque às vezes tem um monte de tenista que é sócio do clube lá e fica sem jogar. Vai lá de vez em quando só jogar. Agora deve estar numa seca danada, morrendo de vontade de jogar, né? Mas em relação ao alongamento, é que é um conhecimento mais antigo, dizia-se que era importante fazer o alongamento antes das atividades, né? Uma coisa que eu acho muito importante é a questão do aquecimento, né? Então, assim, você elevar a temperatura corporal, né? Que é diferente do simples alongamento, né? Você estender os seus músculos. Eu sempre fiz, como eu aprendi quando era criança a fazer alongamento, eu me sinto bem, eu me sinto assim relaxada, porque eu não faço um alongamento com objetivo de flexibilidade, onde eu vou tentar a minha abertura máxima. Não, eu só estou estendendo um pouco mais, né, a musculatura. E agora, o aquecimento é muito importante, né? Porque daí você acaba lubrificando melhor as articulações e aí você torna menor o risco de lesão. Eu, particularmente, acredito ser muito importante o aquecimento antes de uma prática esportiva. E eu vejo frequentemente tenistas começando a jogar do fundo de quadra, né, já soltando o braço, soltando pancada para todo lado, não vi fazer nenhum alongamento, nem aquecimento, nem nada. E aí soltando o braço e ainda se cobrando, que tá errando, mas o corpo não deu tempo nem de aquecer, né? Então, assim, se cobrando porque tá errando, mas calma, tem o aquecimento primeiro, né? Aquecimento até mental, até você se concentrar naquilo, né? Então, assim, eu acho super importante e acho super importante como prevenção de lesão. Eu acho que os tenistas abusam da sorte, começando de fundo de quadra, bate 3 bolinhas, já vai pro play no jogo, né? E assim, fora que se você mantiver um hábito de aquecimento, a Thelma tá mandando mensagem ali, né? Que legal que tá agradando a Thelma. Mas assim, eu acho que é um hábito que a gente tem que criar, né? De aquecer, não ter vergonha de chegar na quadra antes e daí, porque às vezes, né, sabe como é que é, né? Os caras no clube são fogo, né? Fica olhando pro cara lá fazendo aquecimento. Não tem vergonha não, vai lá, dá umas corridinhas, pula uma corda, faz uns polichinelo lá, aquece um pouco antes.
né? Eu sou uma pessoa que demora muito para aquecer, muito para aquecer. Então, para mim, eu me sinto muito melhor e sinto realmente, me sinto mais protegida de me machucar quando eu tô bem aquecida antes de jogar. Então, eu acho que é importante as pessoas se aquecerem, né? Elevar a frequência cardíaca, fazer uma corridinha, uma caminhada, isso é de acordo com o condicionamento físico de cada um, né? Pular uma corda, mas entrar em calor. Mas o alongamento eu acho que não faz mal, não. Assim, se não for com finalidade de um treino de flexibilidade, você aumentar a sua flexibilidade, se for leve, eu acredito que é benéfico. E posteriormente ao exercício é benéfico também. Eu acredito que ele não seja aconselhável após exercícios de força, quando você faz treinamentos de força, tá? Mas depois de uma partida de tênis, eu acho que é bacana. Legal. O Thiago falando aqui, estou aquecendo a gatinha. Vem com desculpa não, pode melhorar esse condicionamento físico aí. Ele é seu aluno? Não. Mas entrou aí na live, já vai levar bronca. Aí, Thiago, viu? Já levou um puxão de orelha. Ô, Thaís, você falou do professor Daniel Rosenbaum, e eu conheço ele, eu conheci ele pessoalmente, e eu fui fazer um dos treinamentos aqueles de aperfeiçoamento, né? Eu fui naquele... Ele faz o inicial, o intermediário e o avançado, né? Eu fui no intermediário. E ele falava muito, ele batia muito na tecla de que os professores, nas academias, nos clubes, eles não contam, eles só ficam soltando bola e a maioria não conta. Às vezes porque o aluno vai se entediar com aquilo, mas ele fala assim, a gente tem que, ele falando para os professores, né? E eu fui lá mais como curioso e registrar. Eu era, acho que um aluno lá no meio, a maioria era tudo professor. Ele incentivava, falava assim, dos professores incentivar a contabilização daquilo que ele está passando para o aluno, né? Ó, você bateu 10, porque o aluno às vezes fala assim, o treino hoje foi ruim. Aí não, por que foi ruim? Você bateu 10 bolas ali e acertaram 7, média 7. Daquele outro voleio ali, você acertou 6, tá acima da média. Enfim, e catalogando essas coisas para mostrar para o aluno a evolução dele realmente, né? Só que também tem um lado do aluno que às vezes muitos alunos, eu mesmo conheço muita gente que fala que não gosta de treinar, que gosta de jogar, que o treino às vezes é maçante, porque você tem que ficar repetindo, é uma coisa mais científica e tal. O que você sente? E você fez um treinamento com o professor, um ou vários, né? O professor Daniel Rosenbaum, você conhece ele, você sabe dos métodos dele, e quando você vai passar isso para os teus pupilos, o que você sente? Você sente mais resistência ou o pessoal tem aderido bem a esse tipo de coisa? Então, Jeff, logo que eu comecei a dar aula, já apareceram os cursos da Confederação Brasileira, né? E o Daniel ministrava esses cursos. Eu estava bem no começo da faculdade, devia fazer uns 2 anos que eu dava aula de tênis e eu já comecei a fazer os cursos. Para mim, um mundo novo se abriu quando eu comecei a fazer os cursos com o Daniel. Eu tenho profunda admiração por ele, eu acho que ele é uma pessoa com muitos conhecimentos para passar. A cada conversa nova, parece que surgem mais ideias, assim, se você para refletir realmente nas abordagens que ele faz. Ontem mesmo teve uma live que ele fez no Instagram com o professor Márcio, aí quem estava assistindo pode mandar algumas perguntas, mas basicamente ele estava falando do processo de instrução no tênis, né? Então o tema era esse, né? O ensino, né, do tênis. Quando eu comecei a fazer os cursos com ele, o que aconteceu comigo foi que os conhecimentos teóricos que eu tinha na faculdade se encaixavam no tênis, né? Porque assim, quando a gente vai fazer uma faculdade de educação física, a gente vê esportes mais genéricos, quando a gente tem matéria assim, de handball, vôlei, a metodologia de cada esporte, né? Os mais populares, os que vão ser
mais facilmente usados na escola, mas cada um tem sua praia, né? Eu tinha amigos que trabalhavam com natação, amigos que eram triatletas, amigos que eram da capoeira, do judô, e eu no tênis. Então, assim, eu sempre puxei todas as matérias que eu fazia na faculdade, eu puxava o que aquilo se encaixava para o tênis, né? E quando eu fiz o curso, tudo aquilo fez muito sentido para mim. Talvez por na época eu não tinha uma experiência assim de dar aula há muitos anos, talvez estivesse com a cabeça mais aberta a entender aquele processo, né? Porque é realmente um rompimento de metodologias, né? São formas diferentes, abordagens diferentes, mas é tudo muito fundamentado. Ontem mesmo, nessa live que ele fez, ele avaliou qual que é o contexto do jogo de tênis e como você treina. Será que isso tá ligado, né? Será que o jeito que você treina tá ligado a como você vai reproduzir depois no jogo? Se você pratica 100 direitas seguidas na cruzada, sem parar, porque esse é o treino, será que você vai levar isso para o jogo? Só que no jogo tem o saque, tem a devolução, a maioria dos pontos são pontos mais curtos, é de uma característica mais anaeróbica. Será que no treino você também está treinando dessa forma? Né? Então, assim, ele trouxe vários aspectos assim que influenciam na forma da gente treinar. E uma das coisas, essa coisa específica do contar, né, eu acho fantástico, eu acho muito legal, eu uso bastante. Na verdade, eu tive contato com isso cedo até, né? Teve uma época que eu tinha uns 14 anos, e até conto no vídeo lá que eu participei de um campeonato lá que chamava Copa Futuro Itaú, que reunia as 14 melhores tenistas do estado, e a cada etapa iam mais duas convidadas, assim, de acordo com o ranking do mês, da época ali. Então eram sempre 16. E cada grupo de jogadoras tinha em torno de 4 meninas, e eu só tomava pau, só tomava 6-0, 6-0, 6-1, 6-0. Então, todas as etapas, eu devo ter participado de umas 3 etapas, eu só perdi. E aí meu pai ficou com dó, falou assim, não é possível, né? Essa menina aí só tá tomando 6-0, 6-0, vamos fazer alguma coisa com ela. Aí me levou lá no João Soares, em Campinas, na época de férias da escola, lógico, em julho, e eu fiquei na casa da minha avó, lá, que é a família do meu pai lá de Campinas, e aí fiquei fazendo algumas aulas, e aí o João Soares, dono da academia, ele falava, não, vamos contar aqui quantas na cruzada você troca aqui com o amendoim lá, que eu treinei lá na época. E aí já tinha vamos lá contar quantos acertos a gente faz. Eu fiz aula com o Givaldo e ele acentuava bem a questão do acertar a primeira bola, o saque, a primeira bola, a devolução, e a primeira bola depois do saque, a primeira bola depois da devolução. Então, assim, você tem que ter 4 bolas, pelo menos, no ponto. Você vai acertar o saque e a primeira bola depois do saque, ou você vai acertar a devolução e a primeira bola depois da devolução. Ele chamava de Brahma. Essa é a Brahma, número 1. Então, não era número 1 só o saque que era importante acertar, era a devolução e a primeira depois da devolução. E com isso foi reforçado nos cursos depois com o Daniel, porque existem as estatísticas, porque né, muita coisa foi se aprendendo aí com as novas tecnologias, mapeando os jogos dos profissionais. Então, como que se ganha a maioria dos pontos, né? Será que são os winners? Não são os winners que ganham a maioria dos pontos do tênis. Então, por que você está treinando a bater tão forte na bola, dar winner sempre na primeira bola, já ir para o ace em todas, né? Então, aprender de uma forma melhor para você jogar melhor. E a questão do contar tem assim, muitos aspectos. E também, com 16 anos, eu tive um treinador, o Marquinhos, falei hoje com ele. E ele foi um treinador excelente,
que dava uma abordagem na área psicológica muito boa, porque ele entendia que muitas vezes a questão do jogo, do jogador, está muito relacionada à parte mental. Então, ele, na época comigo, ele trabalhou muito essa parte psicológica, né, para eu ter melhores resultados na hora de jogar. Confiança, né, controle de ansiedade, que futuramente eu fui aprender e estudar fazendo pós-graduação em psicologia do esporte, porque é uma área que eu adoro, eu acho super importante para os tenistas, né? E o Marquinhos me incentivava, a gente sempre treinava contando. E aí o Daniel falar para mim que era para contar, para mim não era segredo nenhum, né? Então, e eu uso muito com os meus alunos, o que o Daniel fala é que assim, precisa acostumar, né? Porque, de repente, eu tenho alguns alunos que já faziam aula em outro lugar ou não faziam aulas, e quando eu peço para começar, não, vamos lá contar quantos a gente acerta nesse quadradinho aqui. Ah, mas eu não consigo jogar e contar, né? Mas quando você começa do começo, incentivando desde as habilidades mais fáceis, fica mais fácil. Mas é uma pura desculpa falar que você não consegue fazer, porque vai exigir um nível de esforço muito grande. Isso é só uma desculpa, porque consegue sim, e é uma forma bem legal de controle. Um caso recente, Jeff, que aconteceu, que assim, não me sai da memória, que aconteceu com um aluno meu, foi assim, um aluno que saiu de um nível iniciante, foi melhorando. Eu sempre trabalho com as bolas adaptadas, aquelas bolas mais lentas, né? Para a pessoa ir ganhando controle de bola e assim, a gente vai trabalhando paralelamente isso ao desenvolvimento da técnica, né? Não essencialmente a técnica, mas ele trabalha sempre controle, trabalha muito jogo, também as situações de jogo, todas as habilidades, junto com o voleio, tudo. E ele foi melhorando, né? Foi evoluindo. E um determinado dia eu percebi que assim, nossa, esse cara, ele tá um paredão, né? Ele não erra a bola, ele tá... Mas eu percebi que eu fui deixando de lado esse negócio do controlar quantas ele ia acertar. E fiz uma proposta para ele, porque assim, para mim, no meu bate-bola com ele ali do fundo, estava excelente, ele não estava errando quase nada, porque assim, mesmo sem medir, a gente mentalmente sabe quando um jogador está errando muito ou está errando bem pouco, né? Então vamos contar para conferir mesmo. Então você vai ter que acertar agora 20 acertos, né, em determinado lugar. Jeff foi começar a contar que esse homem começou a errar, mas não acertava mais. Acertava uma, errava outra, acertava duas, errava três. E com muito sacrifício, né, a gente conseguiu fechar a nossa série que eu tinha proposto. Eu acho que eram 20 em determinada área da quadra. E aí terminou a gente por um períodozinho de descanso. Eu falei, vou trocar uma ideia com ele. Eu falei, você viu que coisa, como mudou, né, quando a gente começou a contar? Ele falou, absolutamente, mudou absurdamente. Então, assim, ele concordou comigo, ele percebeu que mudou. E assim, para mim, isso bastou para ele entender que eu coloquei ele numa situação de pressão. Exato. Porque o que acontece? No jogo, todo erro nosso é ponto do outro. Então, todo erro existe uma pressão. E porque a gente treina à vontade, então é lazer, é hobby, eu posso mandar a bola por cima da tela e não acontece nada? Não, peraí, você tem uma responsabilidade. Essa foi uma palavra também ontem que o Daniel comentou. É muito fácil. Jogar livre, jogar sem contar, jogar sem saber quantos você está acertando, quantos você está errando, é irresponsável. Então, a partir do momento que você tem... Peraí, eu preciso acertar 5 seguidas ali na cruzada. Aí te dá uma responsabilidade.
né? Então, a questão do treinar, ele começa a ficar mais próximo do jogo, porque você está treinando também a parte mental do jogador, a confiança dele, a enfrentar a possibilidade dele errar e perder ponto, né? E tudo isso são elementos, assim, na metodologia que o Daniel vem colocando aí nos cursos para os professores, né? E o contar, para mim, é fantástico. Eu uso em tudo, assim, em tudo. Não digo que eu não tenho catalogado, né, isso, mas em todas as aulas está presente, como cobrança para os meus alunos, como controle, porque realmente uma pessoa, às vezes, nos 5 minutos finais, que estava muito cansado, erra tudo. Mas, poxa, se no começo da aula a gente contou, teve acerto, você atingiu os objetivos, né? Você superou, de repente, alguns objetivos que a gente traçou, né? Assim, não vão ser uns 5 minutos finais que você estava cansado e passou a errar um monte que vão fazer a sua aula ter ficado ruim. Não esquece, não. A primeira parte da aula foi excelente, né? Acho que o próprio aluno ter essa noção de evolução, de melhora, né? Eu acho fantástico, eu gosto bastante. E fica mais palpável, né? Você fica mais com a coisa, sabendo o que está acontecendo, né? Você não fica no escuro, né? Quantitativo, né? Mensurável. Então, são números, né? Igual quando uma pessoa ou ganha ou perdeu, porque ganhou um número determinado de pontos mais que o outro, né? Exato. Agora, uma curiosidade minha que eu quero saber de você, da sua experiência de você ter entrevistado a Judy Murray. E, bom, eu acho que todo mundo que está aqui sabe de quem a gente está falando, mas às vezes no podcast, na hora que tiver gravado, tem gente que é do tênis e tem gente que são de outros esportes, que são curiosos. Para quem não conhece, a Judy Murray, ela é a mãe do Andy e do Jamie Murray. O Andy Murray, que já foi por vários anos aí, né? Ele fazia parte daquela chamada Fab Four, né? Que eram os 4 fabulosos, né? E aí ele teve uma lesão séria, ele é bicampeão olímpico, tem títulos Grand Slam, vários títulos de Master Series, já foi número 1 do mundo. A mãe dele, a Judy Murray, né, que a Thaís entrevistou, ela foi capitã, né, britânica na Fed Cup por vários anos, então é uma mulher aí que treinou, né, o Andy Murray. Então ela tem uma importância muito grande no tênis mundial e ela é sempre presente nos jogos deles, né? E eu queria saber como é que você descolou uma entrevista dessa, que eu fiquei com... E com inveja de você. Foi um privilégio mesmo, viu, Jeff? Na verdade, a Judy, ela veio para um workshop, né? Então, a Bruna Assemani, que é a criadora da Liga Tênis 10, trabalha com crianças, né, com eventos, campeonatos para crianças. Ela queria muito a participação de mulheres, professoras, treinadoras, e ela chegou a entrar em contato comigo para divulgar o workshop da Judy, né? Então, ela foi no Rio de Janeiro, a Bruna Semani está lá no Rio de Janeiro, e esse workshop seria lá também. E a Bruna falou, nossa, é muito importante a participação das mulheres, treinadoras, porque é um workshop aberto, mas apesar dele ser aberto para homens e mulheres, como a Judy é uma defensora do tênis feminino e das treinadoras, da carreira das mulheres dentro do tênis, seria muito legal que tivessem muitas mulheres participando do workshop. E aí, assim, eu falei, nossa, que oportunidade, né? Aí, conversando com a Bruna, eu já tinha começado esse trabalho online, do blog, né, dos vídeos no YouTube. Aí eu pensei assim, nossa, imagine, será que eu consigo? Porque se ela vai dar um workshop aqui pra gente, será que eu consigo um bate-papo com ela, alguma entrevista, né? Assim, seria um conteúdo excelente para o meu canal.
porque ela é uma autoridade, então seria fantástico, né, transmitir isso para outras pessoas, porque eu teria participado do workshop o final de semana inteiro, eu seria com certeza beneficiada, mas eu consegui levar um pouquinho, né, dela para a internet, aí outras pessoas vão poder ver e tal. E aí conversei com a Bruna, você acha que poderia? Ela, bom, vamos lá ver com ela, eu pergunto para ela e tal. Daí perguntou, eu falei, se você mandar as perguntas, o que você quer saber e tal, vamos ver. Aí mandei, ela topou, daí eu falei, nossa, que honra, né? E aí, algumas amigas, eu não sou fluente em inglês, e algumas amigas me ajudaram a formular um pouquinho melhor as perguntas, assim. Só que entender, eu entendi grande parte ali do que ela falou, alguma coisa escapou, mas depois a gente fez toda a tradução, né? Mas foi bem pouquinha coisa que escapou, mas entender para mim é mais fácil do que ser fluente para perguntar espontaneamente. Então eu já fui com o script ali de perguntas, né, para fazer para ela, e aí foi. Ela é uma pessoa fantástica. Eu, na verdade, eu virei muito fã dela. E acho que ela é uma mulher maravilhosa, tive esse privilégio realmente de conhecê-la. Assim, foi uma oportunidade, realmente. Que legal, e eu fico imaginando, porque assim, já aconteceu comigo. Bom, eu sou super admirador de todos vocês que estão aí na quadra, e tem pessoas que a gente vê pela TV, e aí você fala, poxa, será que eu vou conseguir falar com aquela pessoa? Será que ele vai dar abertura para mim, ele ou ela? E aí acaba dando, e já chegou, assim, momentos de você ficar um pouco nervoso. Você passou um nervosismo para você, você fala, pô, não acredito que eu tô com essa mulher aqui. Você conseguiu controlar ali, de boa? Nossa, no comecinho da entrevista eu falei já pra ela, falei, I'm very nervous. Daí ela, eu também. Eu falei, tá assim, eu que tô. Mas ela foi super tranquila, né? Foi, ela estava bem séria no começo, porque o que aconteceu é que eu fiz uma introdução em português, então ela não estava entendendo o que eu estava falando no começo. Ela tinha as perguntas, né, acesso às perguntas que eu ia fazer para ela, mas a introdução eu fiz em português, ela não sabia o que eu estava falando, eu estava elogiando ela, mas ela não sabia. Ela estava muito séria, daí eu falei, eu tô nervosa, né? Aí ela, eu também. Aí já descontraiu, aí foi que foi. Quebrou o gelo. Quebrou o gelo. Legal, Thaís. Parabéns por esse feito, tá? Porque é uma coisa que muita gente às vezes não dá conta, mas é uma grande oportunidade e contribuiu bastante, sim, com certeza. Thaís, bom, o que eu tinha para falar com você, já roubei bastante tempo de você. Eu falei que ia ser 1h e pouquinho, mas já deu 1h30 aqui. Se tiver mais alguma coisa que eu, de repente, não perguntei, não falei, se você quiser complementar, queria te agradecer muito pelo tempo aí que você, né, dispôs a falar com a gente, né, trocar ideia comigo e com o pessoal que está aqui no chat, né, mandou perguntas, mandou mensagens. Eu agradeço todo mundo. Se de repente eu esqueci de alguém, pessoal, me perdoe. Se quiser mandar de novo, ainda tem um tempinho. E Thaís, o microfone é seu, se você quiser falar e deixar seus contatos, fique à vontade. Jeff, eu que agradeço, imagina, uma super oportunidade aí de falar num podcast. Eu já tive seguidor que me pediu para fazer, né, podcast. E por que não faz? Sempre alguma coisa a mais a aprender também, né? Porque, né, toda a área aí, se a gente vai mexer com o Instagram, a gente tem que entender direitinho como funciona, como postar no MGTV, o que pode, o que não pode, né? Se a gente vai colocar no Facebook, a gente tem que entender das ferramentas para manusear. Então, assim, agora que eu tô, assim, lógico que eu conto super com o apoio do Rodrigo, que é o meu marido, que ele gosta, né, mais dessa área, então ele se mete a aprender todas essas tecnologias aí para a gente conseguir fazer, e o podcast seria mais uma, assim, para colocar na jogada, né, mas eu particularmente, eu adoro ouvir podcast, porque tem momentos que eu estou fazendo algum tipo de serviço braçal, né, seja na quadra, seja em casa,
E se eu posso colocar alguma coisa para ficar ouvindo, que seja construtiva, de conhecimento, que hoje em dia eu acho que isso que é muito fantástico, né? As pessoas entenderem que a ideia não é ficar famosinho, não, é transmitir coisas boas, conhecimentos para as pessoas, porque eu consumo muito conteúdo da internet, então a ideia é essa. E aí, assim, o pessoal que não conhece o canal, quiser conhecer o canal Eu Amo Jogar Tênis, a gente tá no YouTube, a gente tá no Facebook, no Instagram, Eu Amo Jogar Tênis Oficial. E tem o blog, euamojogartênis.com.br. Tem o meu e-mail, quem quiser entrar em contato, perguntar alguma coisa relacionada aos vídeos aí. O meu e-mail é Thaís, com TH, @euamojogartênis.com.br. Ou também pode colocar ali nos comentários, né, no YouTube, eu sempre estou vendo, eu tento não deixar passar nada para trás. Às vezes atrasa um pouco, né? Às vezes eu demoro um pouco, mas eu sempre que possível faço o mais rápido possível de responder e-mails ou responder dúvidas, né, que o pessoal tem. Basicamente essa parte de aprendizagem de tênis, né, que tem algumas dúvidas, assim, que é onde eu tenho mais experiência, o tenista amador. Legal, Thaís. Brigadão. E a gente vai se falando por aí. Mais conteúdo pra galera aí, pros tenistas e pros amantes de tênis, do esporte. Tá bom? Tchau, Jeff. Brigadão pela oportunidade, viu? Sinta-se à vontade, sempre que precisar, estamos aí. Ah, sim, vamos conversar mais, né? Assim que tiver novos temas aí, a gente troca ideia. Obrigadão, Thaís. Obrigada a vocês. Obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigado, galera. Obrigado pelas perguntas, pelas mensagens. Obrigado por prestigiar a gente aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast.